Fala galera, estamos aí com mais um vídeo. Hoje vamos iniciar um novo estudo, o estudo sobre o Sermão do Monte. Iremos falar em 8 vídeos sobre as bem-aventuranças. E para começar, vamos lá para o início do texto. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, do versículo 1 ao 3. O Sermão do Monte é todo baseado nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Mas o que seria esse Sermão do Monte? Esse texto abre o que muitos teólogos chamam de maior sermão da história, o Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte é um evangelho exclusivo do reino. Outros consideram que esse sermão apresenta princípios éticos e morais. Mas uma coisa é fato: ele nos mostra como o cristão deve viver. Então vamos lá, né? Para muitos, esse Sermão do Monte é um dos textos mais preciosos da Bíblia, é dos ensinamentos de Jesus mais preciosos. Mas por que que eles são mais preciosos? Porque o Sermão do Monte, se a gente for olhar, é o mini evangelho. Ele vai falar sobre todos os aspectos, não só sobre as bem-aventuranças que iremos iniciar vendo hoje, mas a gente vai ver que ele aborda todos os ensinos sobre questão do reino, sobre questão de casamento, sobre questão de honrar pai e mãe, sobre questão de como orar. Então ele vai focar todo o ensinamento geral para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida cristã, né? Então vamos começar lá sobre as bem-aventuranças, né? Que fala assim, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que seria essa palavra bem-aventurados? Essa palavra bem-aventurados é uma palavra grega que é makarios, que significa felicidade, refere-se a uma felicidade que excede as circunstâncias, né? É uma felicidade acima de qualquer circunstâncias. Então, quando fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, está falando assim, felizes os pobres de espírito. Mas o que pobre de espírito não significa? Para a gente entender o que pobre de espírito significa, a gente tem que entender primeiro o que não significa. Não significa uma pobreza financeira. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, não está falando assim, felizes são os que não têm nada, os felizes que são pobres financeiramente. Ele também não está falando que é uma pobreza espiritual. Jesus não está falando assim, felizes são os que têm pobreza espiritual. Muito pelo contrário, né? Também não significa pobreza de autoestima. Ah, eu tenho uma autoestima baixa, então será que eu sou macaro? Será que eu sou feliz? Não é isso. O que significa então pobre de espírito? É a base para todas as outras virtudes. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. É reconhecer nossa total dependência de Deus. É a nossa verdadeira riqueza. O que significa então pobre de espírito? É exatamente isso. Reconhecer nossa dependência de Deus. E para a gente ser pobre de espírito, né, a gente precisa ter essa bem-aventurança para alcançar essas outras que iremos ver nos próximos vídeos, né? Essa palavra grega para pobre é a palavra potox, né? Se é isso mesmo que significa, se é assim mesmo que se pronuncia, que significa uma pessoa em estado de absoluta carência, aquele que reconhece que sem a graça de Deus é impossível viver. Então, olha para você ver quando Jesus fala assim: bem-aventurados pobres de espírito. Ele está falando assim: bem-aventurados aquela pessoa em estado de absoluta carência, aquele que reconhece que sem a graça de Deus é impossível viver. Não é uma carência emocional, uma carência de ter uma pessoa do lado, uma carência de Deus, que sabe que precisa, que necessita da presença de Deus. Por que devemos ser pobres de espírito? Porque enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Enquanto você não entender que Cristo é a única coisa suficiente na sua vida, ele jamais vai ser precioso para você, jamais terá um valor para você. Enquanto você não for pobre de espírito, você não estará pronto para receber a graça de Deus. Olha como isso é forte. Se você não entende que você necessita da presença de Deus, se você carece da presença de Deus, você não está pronto para receber a graça de Deus. Como podemos saber que somos pobres de espírito? Quando toda a base da nossa aceitação por Deus está nos méritos de Cristo. Não está nos nossos méritos, mas nos méritos dele. Também quando o nosso coração está desprovido de toda a vaidade. Se temos vaidade em nosso coração, ainda precisamos ter essa bem-aventurança. Quando o nosso coração anseia e clama mais por Deus em oração. Quando somos pobres de espírito, oramos mais, ansiamos pela presença de Deus, ansiamos pela presença do Espírito Santo. E é isso que a gente precisa ter, é isso que precisamos buscar. O benefício de ser pobre de espírito, o reino dos céus. Para aquele que tem essa
ansiedade, né? Não ansiedade carnal, mas ansiedade de buscar, essa ânsia de buscar mais a presença de Deus, ele tem um benefício, que é o reino dos céus. Será que temos buscado dessa forma? Será que temos realmente essa bem-aventurança? Né? Será que temos felicidade em ser pobre de espírito? Como a gente já viu aí, não é uma pobreza financeira, não é uma pobreza espiritual, mas é aquela pobreza de reconhecer que sem Cristo nós somos nada, sem Deus não somos nada, que carecemos da presença de Deus. E se carecemos da presença de Deus, o nosso benefício, né, a nossa recompensa será o reino dele. Amém, pessoal? Não se esqueçam, siga as nossas redes sociais.